Boa noite a todos. Que possamos aproveitar esses momentos que aqui estamos, refletindo sobre passagens do Evangelho. Que possam os amigos da espiritualidade, em nome de Jesus, permitir que possamos ter a paz necessária para que as reflexões possam ser as mais apropriadas e da maneira mais facilmente entendíveis. Vamos tratar de um tema que consta nas cartas de Paulo. Esse texto consta em duas cartas. A carta aos Tessalonicenses, que são uma região da Tessalônica, e a outra aos Filipenses, que é a região de Filipos, que ficam ao norte da Grécia. Diz Paulo aos Tessalonicenses: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E na carta também aos Filipenses, ele confirma: regozijai-vos sempre no Senhor. São palavras muito fortes no seu significado. Olhando superficialmente, nós não compreendemos, não temos noção da profundidade dessas expressões de Paulo. E por isso acho importante que nós relembremos um pouco desse personagem, Paulo, porque para dizer isso era preciso que tivesse uma vivência como a vivência de Paulo, onde ele foi testado de todas as formas. Ele teve que mostrar realmente a sua confiança em Deus e em Jesus, porque sem esses valores, sem essa confiança, ele não teria conseguido levar a bom termo o trabalho que ele fez. Paulo, então, foi um doutor da lei, isto é, doutor da lei para os judeus. Ele era um rabino, um mestre na área do judaísmo. E ele havia sido instruído por Gamaliel, muito valorizado como um dos grandes rabinos daquela época. E Paulo era tão contundente no seu comportamento, era tão vigoroso, que ele defendia a lei mosaica, que é o fundamento do judaísmo, que são os 10 mandamentos, e ele também defendia o Pentateuco mosaico, que são os 5 livros que Moisés ditou, que foram transcritos para a Bíblia. Então, Paulo, tão vigoroso na defesa do judaísmo, da lei de Moisés, ele entendeu que deveria perseguir todos aqueles que se manifestassem de alguma forma que pudesse contrariar ou não valorizar o legado de Moisés. E ele então viu nos cristãos, entendeu, achou que os cristãos estavam indo em confronto, em alguns momentos, com a lei mosaica. E ele começou a perseguir os cristãos e culminou com o apedrejamento de Estevão, que foi considerado o primeiro mártir do cristianismo. Estevão foi apedrejado porque ele participava na Casa do Caminho, junto com Simão Pedro e os outros apóstolos, no trabalho ali daquela casa. Só que Estevão era um personagem que tinha uma ligação muito grande com ele que ele não conhecia.
Estevão, quando foi apedrejado, estava nos seus últimos momentos. A noiva de Saulo parece que reconheceu aquele personagem e foi vê-lo onde ele foi recolhido. E reconheceu nele o seu irmão Gesiel, porque eles haviam fugido de Antioquia, onde foram perseguidos por personagens ligados ao governo romano. Então, aquele choque imenso, não é? Apesar de Estevão, nas suas palavras finais, ele desejou todo o bem possível para Saulo, porque ele compreendia as razões de Paulo. E Abigail, que era sua irmã, então noiva de Paulo, no passar do tempo ela começou a ficar enferma e foi visitada por Ananias, um pregador cristão que rodava por aquelas regiões falando sobre Jesus. E Abigail se empolgou com as pregações de Ananias. E Paulo, descontente com aquilo, e foi passando, Abigail ficou doente e morreu, e desencarnou. Mas Paulo quis saber quem era esse Ananias, porque ele julgava que Ananias teria alguma responsabilidade. Por que ele havia feito com que Abigail se tornasse uma cristã, defendesse o cristianismo? E ele conseguiu, através de tortura a um prisioneiro, o local para onde tinha ido Ananias. Ananias tinha ido para Damasco, na Síria. E ele, sem dúvida, pegou alguns companheiros, alguns soldados, e foi para Damasco em procura de Ananias. No caminho aconteceu aquele momento histórico, né, da conversão no caminho de Damasco. Tanto é que se fala que todos nós teremos um dia a nossa estrada, ou tivemos a nossa estrada de Damasco. Porque ali Paulo, próximo de Damasco, ele, de repente, viu uma luz muito diferente, e essa luz o perturbou um pouco, e ele caiu do cavalo, não é? E, em seguida, percebeu um vulto, embora ele estivesse numa situação de bastante confusão, não é? Mas ele se percebeu ajoelhado e percebeu que uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, atordoado, ficou ali meditando um pouco, não é? E no final, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? Vejam a transformação de um momento para outro, uma meditação, uma capacidade de discernimento e de entendimento e de olhar as coisas por um outro ângulo. Ele percebe então que estava diante de Jesus, porque Jesus disse a ele: eu sou Jesus. E ele então, depois dessas palavras, Jesus disse a ele: vai a Damasco e lá te será feita a orientação. E ele conseguiu então que Jonas, um dos seus acompanhantes, o levasse até Damasco. E lá ele foi procurar os amigos dele, que não o receberam bem, mas Ananias, inspirado por Jesus, foi procurá-lo e o encontrou, e Ananias conseguiu restaurar-lhe a visão, porque naquele momento em que ele viu aquela luz, ele acabou perdendo a visão. Então Ananias restabeleceu a sua visão e ele então pôde vislumbrar a situação com os olhos do corpo também. Ele tentou fazer algumas pregações já logo ali em Damasco, mas não foi possível. Então ele resolveu, inspirado por Ananias, a seguir para um lugar onde ele pudesse se recolher e meditar sobre a tarefa que ele poderia desenvolver. E ele foi à procura de Gamaliel, aquele seu instrutor, que tinha uma visão muito mais espiritualista do que os demais rabinos. E Gamaliel, então, nesse encontro, lhe entregou umas anotações de Mateus, o apóstolo Mateus, Levi. Essas anotações sobre passagens de Jesus. E ele recebeu
constrangidamente aquele documento que era da máxima importância para Gamaliel, mas Gamaliel disse que ele já estava velho e que ele então tinha todo o futuro pela frente e que precisava aproveitar os ensinamentos que ali estavam. E ele foi para o deserto e ficou lá 3 anos junto com Áquila e Prisca e se preparando para o seu trabalho. E fez, depois desses 3 anos, ele voltou para o seu trabalho e ele foi procurar os gentios. Ele foi procurar levar o evangelho de Jesus aos gentios. Gentios são aqueles não judeus daquela região. Para os judeus, os outros apóstolos estavam destinados a fazer o trabalho junto deles. Mas Jesus havia dito para os apóstolos: não vades aos gentios. Não procurem os gentios, façam o seu trabalho junto aos judeus. E coube a Paulo o trabalho de fazer esse trabalho para aqueles não-judeus. E ele teve decepções na Grécia, porque aqueles pensadores não conseguiram compreendê-lo quando ele falou de Jesus. Ele foi apedrejado, foi açoitado e persistiu durante 30 anos na sua luta, solidificando o seu caráter. E ele, num determinado momento, quando ele não podia, achava muito difícil visitar todas as regiões que o chamavam, ele foi inspirado para escrever. E aí surgiram as famosas cartas de Paulo, das quais nós falamos aqui de 2 delas. Então, este personagem foi que nos trouxe esta mensagem: regozijai-vos sempre. Nós, antes de entrarmos propriamente na questão, no entendimento espírita desta mensagem, nós gostaríamos de fazer uma referência a uma filosofia da época da Grécia Antiga, intitulada estoicismo. O estoicismo foi iniciado por Zenon de Cício nos primeiros anos do século IV antes de Cristo. E eles se reuniam embaixo de um arco, que eles recebiam o nome de Stal. Em função deste nome Stal, que pelas modificações, ficou se transformando em estoicismo. E hoje nós entendemos que uma pessoa estoica é uma pessoa de imensa coragem, de imensa autoconfiança, de uma pessoa que não titubeia, uma pessoa que enfrenta todas as dificuldades. E esta é a característica desses filósofos estoicos. Mas nós queremos nos referir à fase não grega do estoicismo, porque nos 2 primeiros séculos, do começo, desde o século IV e o século III antes de Cristo, eles ficaram restritos mais à Grécia. Mas nos outros 2 séculos, eles foram para Roma, e lá se destacaram Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, que foi um ditador, um César de Roma. É interessante que o ponto central do estoicismo é: eu só me preocupo com aquilo sobre o que eu posso agir. Aquilo que eu não tenho competência, capacidade, possibilidade de interferir, eu esqueço. Portanto, algumas situações difíceis, algumas dores imensas que alguém possa ter e que ele não tem como lidar. Naquela época, a medicina ainda estava baseada apenas nos conhecimentos de Epicuro, não é? Que realmente foi um grande iniciador da medicina propriamente dita. Não é? Então, havia muitas dores que ninguém podia interferir. Não é? E ele não se referia apenas a um tipo, mas tudo aquilo que o ser humano não pudesse modificar, eles aceitariam. Então, eles aceitavam essas situações como se pudessem colocá-la de lado, esquecê-la. E veja a fortaleza que é preciso para que um indivíduo, sem o conhecimento que nós temos hoje da doutrina espírita, não é? Aceitar com naturalidade
certas situações difíceis. E esses filósofos tinham essa característica. Não é? Então, nós vamos ver que a doutrina espírita vem explicar algo mais do aspecto de regozijai-vos sempre, não é? Regozijai-vos significa rejubilar-se, alegrar-se. E como é que nós podemos nos alegrar sempre? Como é que eu posso aceitar a dor sem lamúria, sem qualquer manifestação de desgosto, ou até, muitas vezes, como acontece muito conosco, nós até acharmos que Deus não é justo para conosco. Porque nós vemos as nossas dores como sendo máximas e as dores dos outros como sendo mínimas. É uma tendência ainda de concentrarmos no que nós, pessoalmente, sentimos. É interessante que nós temos que analisar a palavra sempre, não é? Porque ele diz ali, regozijai-vos sempre, e depois diz assim, em tudo dai graças. Na verdade, estas expressões coincidem. Por quê? Regozijar-vos sempre. O que significa sempre? Significa em qualquer época, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, sem qualquer limitação. É sempre, é sempre. Assim como, não é? Assim como tudo dá graça, como tudo. Tudo abrange tudo, não há limitação. Então, não existe circunstância em que nós não devamos render graças ao Pai, e não há circunstância em que nós não devamos nos regozijar pelo que está acontecendo. Mas vejam, é uma situação difícil. Eu considero esta passagem similar em termos de entendimento com aquela outra de amar os inimigos, né? Amar os inimigos, numa primeira vista, é uma situação bastante difícil. E regozijarmos-nos sempre, em todo momento, especialmente, veja aí, porque o objetivo de Paulo era falar, regozijarmos sempre, no sentido de regozijarmos nos momentos mais difíceis. Porque nos regozijarmos, nos felicitarmos, nos alegrarmos nos momentos de felicidade, nos momentos de alegria, nos momentos de confraternização, é fácil. O objetivo é regozijarmos nos momentos difíceis. E é aí que está a possibilidade que nos abre a doutrina espírita. Nós não apenas temos que aceitar, como aceitaram os estoicos, aqueles filósofos estoicos, aceitar todas as circunstâncias, mas nós temos que agradecer por elas, mesmo que elas aparentemente sejam de dor. E por que Paulo iria dizer para nós ficarmos felizes com os momentos de dor? Para não torná-los em sofrimento. Porque o mais importante, como diziam os estoicos, não é a coisa em si, mas é a forma como nós entendemos esta coisa. Um fato pode ter mesmo significados diferentes, reações diferentes para as múltiplas pessoas. Não é? Então, o que é importante é como nós nos sentimos ante o fato. Esse é um pensamento de Epíteto, um dos grandes estoicos daquela época. Mas nós vamos ver que Emmanuel, no livro Fonte e Viva, ele, na lição número 102, né, intitulada Regozijemo-nos sempre, ele nos traz alguns pensamentos bastante interessantes. Ele comenta exatamente esta passagem, regozijai-vos sempre, e ele intitula Regozijemo-nos sempre.
Emmanuel, então, nos diz: nada existe no mundo, veja, nada, tipo tudo, tipo sempre, tipo jamais, tem um significado amplo, não tem limitação, nada é nada, não é? Nenhuma possibilidade de ter. Então, nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Tudo, então, todos os momentos da nossa vida, por mais complexos, por mais difíceis, podem se transformar em momentos de trabalho, alegria e santificação. E nós vamos ver aqui para frente como é que isso se processa. Nós podemos ver na própria natureza. A natureza nos ensina. E essa é uma característica também dos estoicos. Eles respeitavam imensamente a natureza. A natureza nos diz que, após as tempestades mais avassaladoras, que arrebentam os galhos das árvores, que destroem os ninhos dos pássaros, ela se transforma em momentos de luz, de limpeza atmosférica. As árvores desenvolvem vergônteas, ou seja, novos ramos. Os pássaros reconstroem os seus ninhos. E a natureza se mostra novamente exuberante, dando um exemplo de que os nossos momentos mais difíceis, eles são oportunidades para nós reforçarmos a nossa capacidade de entender a vida e de entender os mecanismos da vida, porque nos mecanismos da vida que a doutrina espírita nos traz, e nós convém a gente lembrar aqui, até fazendo um parênteses, que Haroldo Dutra Dias diz que a doutrina espírita está em a natureza. Ela pertence à natureza. E nós vamos ver que essa é uma grande verdade. A reencarnação pertence à natureza. Todos nós reencarnamos indistintamente. É uma lei da natureza. A comunicabilidade dos espíritos é uma lei da natureza. Está super comprovado que todas as pessoas tiveram experiência, existem mostras imensas da comunicação dos espíritos com o mundo físico. Todas os fundamentos da doutrina espírita estão em a natureza. Portanto, nós vamos, através desse conhecimento dos mecanismos da vida, que são manifestos pela natureza, são as leis divinas que regem as nossas vidas, que vão nos proporcionar o entendimento desta lição tão profunda e tão importante a nosso ver. Ninguém, diz Emmanuel mais ainda, ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos e boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Tristeza de todo instante é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação contumaz é ociosidade ou resistência destrutiva. Portanto, todos nós, não importa a condição que estejamos, somos capazes de produzir um bem. E cada um de nós já deve ter tido, pelo menos, algumas experiências nesse sentido. Uma delas é, às vezes, quando nós vamos visitar uma pessoa, ou um hospital, ou em algum lugar, que ela seja recolhida com uma grave enfermidade, e que ela, vamos dizer assim, uma enfermidade muito grave mesmo, e nós então vamos a visitar aquela criatura movidos pela compaixão, e chegamos lá, o contato com ela, nós é que saímos reconfortados.
Porque ela nos dá um exemplo de vida, mostrando a sua alegria, o seu bem-estar. Existem pessoas que, mesmo na enfermidade, elas se manifestam dessa forma. E quase todos nós já devemos ter tido uma oportunidade como essa. Já devemos ter visto alguém que, mesmo na situação mais difícil, se mostrou de maneira a nos confortar e a nos mostrar que as leis de Deus são perfeitas. E nós queremos destacar uma lei de Deus que ela praticamente resume as outras todas. Justiça, a lei de justiça, amor e caridade. E está bem claro, é uma lei só. Não é uma lei de justiça, uma lei de amor, uma lei de caridade. É uma lei só. Porque na lei de Deus, justiça tem que estar envolta na caridade e no amor. Senão não é justiça, senão é vingança. E por isso que nós entendemos que a lei de Deus de justiça, ela está sempre envolta em amor. Por quê? Porque todos os sofrimentos que nós passamos são oportunidades vivas para a nossa modificação, para a nossa, vamos dizer assim, para apaziguarmos a nossa consciência, para facilitar o nosso reajuste com o nosso passado. Então, os sofrimentos aí passam a ser, sim, uma alegria. Nós temos que nos felicitarmos com os sofrimentos, porque ninguém sofre além do que precisa. Não há situação que não esteja em nosso caminho, que não nos propicie uma oportunidade de podermos modificarmos-nos, melhorarmos-nos. E esta lei de justiça e caridade, ela nos mostra, então, o caminho que temos a seguir ante as intempéries do nosso caminho. E saibamos sempre que as intempéries do nosso caminho foram desenvolvidas e foram criadas por nós mesmos. É verdade que nós esquecemos o passado na nossa encarnação, mas nós temos sim uma vaga lembrança do que fomos. Não factualmente, mas genericamente nós temos sempre uma ideia do que nós fomos. E isso então nos permite entendermos melhor o significado das coisas, para ao invés de transformarmos as dores em sofrimento, transformarmos essas dores em instrumento da nossa libertação. Mas uma outra coisa nós precisamos acrescentar aqui. É o planejamento das encarnações. A reencarnação não é e nem pode ser aleatória. Ela não pode acontecer por acaso. Porque cada criatura tem uma circunstância. Cada criatura tem o seu direcionamento na vida física. E esse direcionamento tem um sentido, que é o sentido exatamente de proporcionarmos os melhores meios de nós nos reconciliarmos com o nosso passado. E narra-nos André Luiz, no livro Missionários da Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, a respeito do setor das reencarnações, lá em nosso lar. E lá nós vamos ver algumas narrativas bem interessantes. André Luiz pediu ao instrutor que o permitisse que ele conhecesse alguma coisa, porque ele pretendia acompanhar um instrutor numa atividade voltada para a reencarnação. Então ele foi encaminhado a um companheiro, depois a outro, e este último, que foi aquele que o recebeu, que foi lhe explicar como é que funcionava este processo do planejamento reencarnatório,
ele foi ter com Manassés. E Manassés lhe deu algumas explicações, lhe mostrou alguns... É como se fossem corpos humanos produzidos de uma maneira que nós não conhecemos e que mostravam todos os órgãos, inclusive as suas funções. E ele ficou realmente impressionado com todas aquelas minudências daqueles modelos organizacionais do nosso futuro corpo físico, não é? Mas ele teve a oportunidade também de ver pessoas que chegavam ali, espíritos naturalmente, que chegavam a Manassés para falar sobre o seu processo de reencarnação. E teve uma senhora que foi até Manassés e pedir a ele que ela queria que fosse modificada um aspecto na sua reencarnação. Ela queria que fosse introduzida alguma deficiência, alguma dificuldade física, para que ela não se mostrasse na sua pleno vigor, para ela não ser tentada novamente a sucumbir pelas atrações da vida física. Ela foi buscar, então, transformar a sua vida num instrumento real para o seu progresso, evitando que ela pudesse ser novamente, através do esquecimento do passado, do envolvimento das emoções do plano físico, do corpo físico, ela tinha medo de poder se comprometer outra vez. E então, no planejamento das encarnações, os espíritos nos ajudam, mas nós participamos desse processo. Nós escolhemos, como vimos essa senhora, escolhendo particularidades do seu corpo, para que ele tenha as condições apropriadas para que nós possamos vencer as nossas dificuldades. E aí, então, nós vemos mais uma vez que os acontecimentos da nossa vida foram programados. E se nós programamos no plano espiritual, por que agora nós vamos recusarmos-nos a aceitá-los com alegria, com entendimento? Nós vemos, os seres humanos fazem sacrifícios imensos, muitas vezes, para conquistar alguma glória, conquistar recursos financeiros. Nós vemos um lutador dessas lutas agressivas, eles se arrebentam todos para poder ter fama e ter algum dinheiro. Tem tantas outras circunstâncias que o homem mata, acontece em busca do dinheiro, da fama, do poder. Mas ele não tem ainda, está buscando, está aos poucos conseguindo ter possibilidades de aceitar as circunstâncias da sua vida e então poder levar a bom termo o planejamento da sua encarnação. Levar a bom termo o processo de redenção, que quando nós falamos em processo de redenção, nós estamos falando em libertação de nós mesmos do nosso passado, dos vínculos negativos com o nosso passado, para que nós vejamos apenas o presente buscando sempre um futuro promissor, porque existe a lei de evolução, que esta lei é infalível. O que nós podemos fazer é atrasá-la e fazer com que esse processo seja mais sofrido. Mas nós vamos alcançar um dia todo o conhecimento e todo o sentimento que todos vão alcançar dentro do processo evolutivo. Mas compete a nós fazer com que essa caminhada seja mais simples, aceitando a lei divina se manifestando em nós, de uma maneira tão sábia e tão importante, fazendo com que nós possamos, ao desencarnarmos, podermos dizer, como aconteceu com Jerônimo de Mendonça, conhecido como o Gigante Deitado. Ele era um jovem que, na sua puberdade, ele começou a sentir imensas dores nas suas articulações, nos joelhos, nos punhos, nos tornozelos. Isso foi se desenvolvendo. Aos 18 anos, ele estava numa cadeira de rodas. E um pouquinho mais tarde, ele estava numa cama. E ele se tornou espírita nas primeiras fases da sua vida. E ele sentiu a necessidade de agir e não reagir. E ele se transformou em um grande espírita.
fundou um centro espírita, fundou uma instituição de assistência e fazia pregações em todas as partes que era possível, levado na sua cama. Ele foi até o Rio de Janeiro uma vez buscar recursos para a construção de uma casa. E ele, então, na sua cama, não era nem cadeira, na sua cama, ele se dedicou, sofrendo dores, ele tinha que colocar pesos, às vezes quase 30 quilos de peso no seu corpo para amenizar as dores que ele sentia. No entanto, vamos ver aqui um poema que ele escreveu ainda em vida. Chama-se Retrospecto. Quando ele era encarnado, ele escreveu: a vida que agora estou vivendo, sobre este leito, a forma de prisão, é o resgate do pretérito horrendo no qual gerei tristeza e humilhação. Hoje as faces tenho-as bem banhadas por esta santa dor buriladora. São lágrimas bem quentes derramadas, vertidas nesta luta redentora. Devasso que fora, hoje só me resta amontoado de ossos que empresta da vida nova configuração. É o epílogo da trágica loucura que me fez sorver no cálice da amargura os deslizes de uma outra encarnação. É esta mensagem, meus amigos, que Deus possa, além de nos proporcionar todas essas oportunidades, permitir que os seus mensageiros estejam conosco, nos assistindo, nos amparando, nos sustentando, para que nós possamos atender ao chamado de Paulo, para que nós possamos atender a essa necessidade nossa de entendermos a vida como perfeita, como a necessária, como a justa para o nosso próprio bem, para a nossa própria pacificação, para a nossa própria alegria e felicidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde sempre na sua paz. Obrigado.